depende de transporte público no Brasil sabe o desafio que tem que enfrentar diariamente. Ônibus lotados e sem manutenção, passagens caras e muito tempo de espera nos pontos. Em Manaus, uma obra que deveria ser comemorada como alternativa para melhorar o sistema público de transporte é denunciada como irregular. Veja por que a Justiça suspendeu a construção do monotrilho a pedido do MPF no Amazonas. Manaus está entre as cidades escolhidas para sediar a Copa do Mundo de 2014. Nas obras para garantir mobilidade urbana está o projeto Monotrilho, com previsão para ter 20 quilômetros de extensão e reduzir o tempo de percurso entre a Zona Leste e o centro da cidade. O monotrilho é um trem em escala menor, implantado sobre vigas de concreto a 15 metros do chão, mais ou menos da altura do terceiro andar de um prédio. São mais silenciosos que os trens comuns porque têm pneus de borracha e se movimentam sobre o concreto. A Secretaria de Estado de Infraestrutura, responsável pela obra, anunciou que os trabalhos iriam começar em agosto e seriam concluídos em 40 meses. Em outubro, a Justiça Federal acatou o pedido de liminar feito pelo Ministério Público Federal no Amazonas em ação civil pública e determinou a paralisação da construção do monotrilho. A decisão também determinou que a Caixa Econômica Federal suspendesse o repasse de recursos destinados ao projeto. Em 2009, depois de encaminhar diversas recomendações ao governo do Amazonas, o MPF abriu inquérito civil público para avaliar a regularidade da implantação do monotrilho e detectou uma série de irregularidades no projeto básico. Foram constatadas falhas no detalhamento, necessidade de mudar o traçado e o não atendimento às exigências da Lei de Licitações. As notificações foram encaminhadas ao governo do Amazonas, que manteve a obra. Foram feitas pequenas adaptações ao projeto pelo governo do estado, mas adaptações que por si só não sanaram os problemas apontados. Inclusive é até curioso lembrar, que esse era um projeto que estava na matriz da Copa do Mundo. Um dos problemas era exatamente que não ficaria pronto a tempo da Copa do Mundo. E o projeto foi retirado da matriz da Copa, hoje ele integra a matriz do PAC da Mobilidade Urbana, o PAC 2, mas nenhuma das irregularidades na sua essência apontadas já nos últimos 3 anos pelo Ministério Público Federal, em diálogo com o Ministério Público do Estado do Amazonas, nenhuma delas foi efetivamente sanada na sua essência. Notas da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União também comprovaram que o projeto é inviável financeiramente, já que a obra foi orçada em mais de R$1 bilhão e não atende à demanda de transporte coletivo da cidade. Outra falha encontrada no projeto foi que o trajeto do monotrilho iria percorrer o centro histórico de Manaus, o que acarretaria prejuízo ao patrimônio paisagístico e histórico da cidade. Para o professor Geraldo Alves, doutor em Geografia Urbana e especialista em trânsito, o monotrilho pode até ser viável, mas não atende à demanda do transporte coletivo de Manaus. Ele é uma estrutura em tronco, atenderia apenas uma parte da cidade, nós precisaríamos de outros modais complementares ao monotrilho. O custo de implantação e de manutenção seria muito elevado para o retorno que ele traria em termos de mobilidade de promoção, de mobilidade urbana para Manaus. E o transporte público é um dos maiores problemas dos moradores de Manaus. As principais reclamações são sobre a precariedade dos veículos e as longas horas de espera nas paradas de ônibus. O transporte coletivo público hoje, ele é muito precário e, além do mais, ele demora e quando ele chega é muito lotado. A maioria desses ônibus são sucateados. Nas ruas, as opiniões sobre o monotrilho estão divididas. As pessoas pensam em custo quando é para fazer uma benfeitoria para a população, né? Mas quando é para fazer coisas para eles mesmos, por exemplo, para o benefício próprio, ninguém pensa em custo. Se isso vier a existir, para mim é um desperdício de verba do governo federal, porque Manaus precisa realmente de outras coisas que é mais necessária para o Estado. Do jeito que está, realmente não tem mais condição de ficar. A Secretaria de Estado de Infraestrutura informou que a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas vai se defender da ação do MPF.
O Brasil tem como uma das características a multiplicidade sociocultural. São cerca de 520 etnias com modos próprios de conduzir a vida e entender o mundo. Os chamados povos e comunidades tradicionais representam 8 milhões de brasileiros que ocupam 1/4 do território nacional. Mas nem sempre os direitos dessas populações são respeitados. No Pará, o Ministério Público Federal organizou um seminário para discutir a importância da consulta prévia às comunidades tradicionais da Amazônia antes da implantação de projetos e grandes obras na região. A região amazônica possui a maior biodiversidade do planeta e está ameaçada por uma série de atividades econômicas que não respeitam as regras do desenvolvimento sustentável. Nas últimas décadas, cresce a busca por alternativas para conter a devastação da floresta e muitas são aprendidas com as populações tradicionais da Amazônia, que desenvolvem sistemas de manejo para explorar a natureza da região sem prejudicar a biodiversidade. Em Belém, um seminário promovido pelo Ministério Público Federal no Pará e pela Universidade Federal do Estado reuniu especialistas do Brasil e do mundo para discutir a importância das consultas prévias a essas populações sobre a implantação dos grandes projetos de desenvolvimento para a Amazônia. É muito triste porque em relação ao governo federal não tivemos nenhuma consulta até agora, nenhum povo tradicional da Amazônia. Por exemplo, por mais que o PAC tenha um volume de investimento e de projetos grandes na Amazônia, como mineração, estradas e, sobretudo, de geração de energia. O direito à consulta prévia, livre e informada, ou a chamada obrigação estatal de consulta, foi previsto pela primeira vez em âmbito internacional em 1989, quando a Organização Internacional do Trabalho adotou a Convenção de número 169. Depois de quase uma década de debates, em 2002, o Brasil ratificou a Convenção por meio do Decreto Legislativo 143, em vigor desde 2003. Historicamente, a defesa dos povos tradicionais da Amazônia nunca foi fácil, nunca foi simples. Mas me parece que o momento atual está trazendo novas dificuldades, novos desafios e isso tudo acompanhado de novos sofrimentos. Em 10 anos, o governo pouco avançou na concretização do direito à consulta prévia. Várias obras de infraestrutura são planejadas ou executadas na Amazônia e grande parte provoca impactos nas populações tradicionais. Nesse período, só foi feita uma única consulta prévia por iniciativa do governo do Pará, na implantação do Plano de Desenvolvimento para a Comunidade Quilombola de Cachoeira Porteira, no município de Oriximiná, região oeste do estado. Apesar da experiência, ainda não há um consenso sobre o modelo de consulta prévia a ser seguido no Brasil. Um desafio que, para a subprocuradora-geral da República, Débora Duprá, só vai ser superado quando se der voz às populações menos favorecidas. Nós passamos de um modelo de uma sociedade hegemônica para uma sociedade plural. E o Estado não consegue acompanhar com velocidade essas mudanças. Então, ele não consegue se despir dos seus antigos conceitos e trabalhar ouvindo adequadamente essas pessoas, levando a sério o que elas dizem, com a possibilidade de voltar atrás, com a possibilidade de ter um diálogo franco, né, entre dois parceiros, entre dois dialogantes, digamos assim, em igualdade de condições. Este professor da Universidade dos Andes falou sobre a prática na Colômbia, onde já foram feitas mais de 3.000 consultas prévias para a instalação de projetos. A experiência da Colômbia, mas também a experiência do Peru e outros países que têm avançado no respeito e na regulamentação do direito da consulta, podem oferecer algumas lições. E o Brasil também pode oferecer algumas lições, por exemplo, na proteção dos direitos das comunidades tradicionais, que é um conceito mais amplo do que nós temos em Colômbia ou Peru. E durante o seminário, uma notícia favorável à consulta prévia no Brasil. Ex-procurador da República anunciou que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu as obras da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, por conta do descumprimento das condicionantes previstas para a obra, entre elas a não realização de consulta prévia aos povos indígenas.
Isso é importantíssimo porque coloca em evidência os povos da floresta. Segundo, coloca em evidência os direitos dos povos da floresta. Então, se nós temos várias decisões judiciais nesse sentido, de que essas pessoas tiveram seus direitos violados e precisam ser reparados, e a reparação faz com que pare a usina imediatamente para que isso ocorra, isso vai, com certeza, levar consequências jurídicas para os outros processos também, inclusive para o processo da consulta prévia. Quer participar do nosso programa? É só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.mpf.mp.br. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. E a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.